Porque eu lembro quando ele termina ali, ó, sai Jorge Jesus bom, hein? E não sei o que do Flamengo, ele passa, não sei, uma semana no Rio de Janeiro, assim, ó. Então. Oi? Tomando um coco. Oi? Ele tava lá paradinho, ele dá aquela olhada. Bela escolha dele, certo? Errado ele não tá, né? Búzios. Mas vai lá, dá uma olhadinha, fala, poxa, como muito tá bom seu relacionamento? Você tá feliz? Se precisar, eu sou seu brother. Houve um período que uma ala defendeu bastante, fez até um contato inicial com o Sampaoli, porque é uma ala que admira e sabe desse pacote aí de eu quero refuerzo, assim, do Sampaoli. Acha que é complicado nesse sentido. Meus amigos, vocês viram aí numa palhinha que história é essa de Jorge Sampaoli, sombra do Vitor Pereira, Pedrão? Me explica isso direito. Vamos assistir aqui agora, meu querido. Se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se. Tá escrito bem grande aqui, logo abaixo do vídeo, inscrever-se. Clica aí, se inscreve. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Vamos assistir esse vídeo. Durante o vídeo e depois do vídeo, a gente tem aí nossa conclusão, belezinha? Então vambora. Eu abri o site do Globo, Sim. Um jornal importante, e tava lá de cara, assim, Eugênio, Jorge Sampaoli é demitido do Sevilha. Sim. Assim, isso já é o termômetro do que as pessoas estão falando na rua. Nem falou que o Crystal Palace recontratou o Roy Hodgson. Não falou nada. Né? Acho que se você abrir o El País, nem Isso tem no El País a piada, notícia. tá? Sim, sim. Então, mas assim, acho que assim, se você abrir um jornal tradicional da Espanha, que não seja esportivo, Não El vai País... ter lá Pepa anunciado. Não vai ter nem a demissão do Sampaoli no Sevilha, se não for um jornal esportivo. E aqui no Brasil é suficiente para ter. Sim. Por que essa excitação, Eugênio? Acho que você já respondeu, né? O ambiente já responde naturalmente. A demissão do técnico do Sevilha não é notícia num jornal do Rio de Janeiro. Na capa do jornal do Rio de Janeiro. Não deve ser. Isso. A não ser que ele tenha alguma relação com um clube do Rio de Janeiro. E aí, no caso, fica uma ilação no ar. Porque não há nenhuma notícia concreta de que o Flamengo tem interesse no Jorge Sampaoli. O Flamengo tem o seu técnico hoje, o Flamengo já anunciou que permanece com o seu técnico, já teve ocasiões mais difíceis, antes, por exemplo, de passar pelo Vasco na semifinal do campeonato, o Flamengo poderia ter decidido demitir o Vitor Pereira. Passou pelo Vasco, não tem por que, nesse momento, em termos de resultado, você tirar o técnico. Ela fala em um trabalho a longo prazo, que está no começo ainda, que vai evoluir, que vai melhorar. Então, não faz sentido o Flamengo, nesse momento, ter interesse no Jorge Sampaoli. Mas a gente sabe que o futebol tem seus caminhos e descaminhos e que é um nome que sempre esteve ali povoando o imaginário do torcedor do Flamengo. Desde que ele era torcedor do Chile, treinador do Chile ainda. Na época, o Valim Vasconcelos ainda estava no Flamengo, na primeira gestão lá do Eduardo Bandeira de Mello, ele ainda era diretor, e o Flamengo sonhava com o Sampaoli. Uhum. E naquele momento era muito difícil, o Flamengo não tinha ainda alcançado o sucesso que alcançou na sequência, mas é um nome. Depois o Sampaoli, quando sai do Santos ali, ele até acertar com o Atlético Mineiro, ele fica meio que esperando. Rio, esperando, o Flamengo não vai me chamar e tal. Havia um interesse. É aquela história. Há interesse de um lado do outro, mas no momento um ou outro está sempre meio que enrolado com outros compromissos. Não teve aquela oportunidade, aquele encontro com os dois disponíveis. Não tem ainda. O Flamengo ainda está comprometido, mas o futuro a Deus pertence. Mas era isso que eu ia lembrar, porque a questão aqui, e a gente tem um compromisso muito grande com informação, que não há nada que ligue o Flamengo querendo contratar o Jorge Sampaoli. Não há nada, o Pedro Henrique Torre trouxe pra gente, que é isso. Quando tem essa questão de um nome livre no mercado, todo mundo fica assim, opa, uma opção que estava apagada e vira uma opção ligada. Sim. E aí essa opção ligada começa todo mundo a ficar assim, olha, se não der certo tem aqui, hein? Se não der certo tem aqui, hein? Se não der certo tem aqui. Só que o meu medo não é pelo lado do Flamengo, o meu medo é pelo lado desse doidinho do Jorge Sampaoli. Porque eu lembro quando ele termina ali, sai Jorge Jesus E não sei o que do Flamengo, ele passa, não sei, uma semana no Rio de Janeiro, assim, ó. Então. Oi? Tomando um coco. Oi? Ele tava lá paradinho, ele dá aquela olhada. Bela escolha dele, certo? Errado ele não tá, né? Búzios. Mas vai lá, dá uma olhadinha, fala, poxa, como tá seu também. relacionamento? Você tá feliz? Se precisar, eu sou seu brother. Então, assim, a minha questão é o quanto o Jorge Sampaoli não gosta de, às vezes, aparecer aqui e falar assim, oi, tá em crise? Lembra de mim, sabe?
Mas você acha que o Marra Traga o seu time. Nesse caso agora ele não fez nada, ele só foi demitido. Não, ele ainda não fez nada. Eu diria que ele ainda não fez nada. Traga o seu time de volta em um mês. Ele traz. O time funciona. Mas ele é um fantasma, assim, no Flamengo ou em algum outro clube? Porque o nome dele sempre é especulado também, né? Em outros clubes. Então, mas aí a gente tem que pensar quem tem bolso para pagar. Porque o salário do Jorge Sampaoli é um salário alto. Não só isso, o pacote Jorge Sampaoli, porque ele pede junto. nome, ele pede tudo, né? Primeiro, preciso deixar claro, achei ele ótimo treinador. Informações que já vinham desde o Santos, depois pelo Atlético, difícil o dia a dia. Né? Difícil o dia a dia. Informações que a gente viu na seleção da Argentina em Copa do Mundo, né? O Flamengo absolutamente não tem nada com isso, nada com a história. A questão é, o cargo de técnico do Flamengo, ele é sempre cobiçado. Seja pelo Jorge Jesus, seja também, pelo Jorge Sampaoli, seja pelo... E o Vitor Pereira, ele já sabia disso antes. Por quê? Porque ele, em algum momento, me parece, também cobiçou esse cargo. Então, esse cargo é um cargo que dá muito status, que dá muita possibilidade de se dar bem na carreira, tudo, mas ele também te dá um ônus pesado. Mas ô Pedro, né? Porque aí é o seguinte, né, Mari, nessas de fantasmas, qual será que fala mais alto? Que assombra mais, do Jesus ou do No Flamengo, o Jesus fala mais alto. Mas a questão é a disponibilidade do fantasma. Esse fantasma está pagando... Mas os jornais da Turquia, em breve, podem mostrar alguma notícia também, né? Mas, ô Pedro, agora pensando aqui na realidade que a gente tem do Flamengo, né? Passa muito por isso, como o Eugênio trouxe. Se a questão eles acreditam no desenvolvimento de desempenho, não seria um resultado A ou B que mudaria a questão do Vitor Pereira. Então, eu acho que essas primeiras aparições do Flamengo pós-treinamentos, esse período que terá aí de estadual e brasileiro e Libertadores, também pode ser muito definitivo no sentido de, ok, te demos o tempo para o desenvolvimento. A gente não cobrou resultado, a gente cobrou o desenvolvimento, a gente te deu esse desenvolvimento, e agora esse período tem esse tom? Bom, Maria, a ideia do departamento de futebol sempre foi, acho que ficou bem claro isso, manter o Vitor Pereira no cargo, né? Porque depois de todas as pancadas que ele sofreu aí, enfim, os desempenhos estiveram longe do ideal também, e ele foi mantido. Muita insatisfação da torcida, a torcida até ficou bastante irritada. Ficou irritada também com a diretoria, mas conseguiram manter o Vitor Pereira no cargo. Ele sobreviveu aí nessa semifinal e agora espera-se que ele tenha um desempenho melhor. E aí vem aquele combo na final, né? Que você tem resultado e desempenho. Se você tiver os dois, ótimo. Mas também, se você tiver um desempenho bom e também não tiver o resultado, for a 4ª taça perdida, pesa demais no currículo do Vitor Pereira. Aí é difícil a gente prever o que pode acontecer, se vai ser possível sustentá-lo no cargo. E aí entra a história dos fantasmas. Vocês falando sobre fantasmas e tudo mais, houve um período que uma ala defendeu bastante, fez até um contato inicial com o Sampaoli, porque é uma ala que admira e sabe desse pacote aí de eu quero refuerzo assim, do Sampaoli. Acha que é complicado nesse sentido. Mas a carteirinha oficial que está vestindo até hoje, desde que saiu daqui em julho de 2020, de fantasma de técnico do Flamengo, é do Jorge Jesus. E ele também não abre mão disso. Manda sinais, fica sempre no entorno, está sempre por aqui, amedrontando, sim. Ele faz questão de estar por aqui. Então o contrato também está no fim lá no Fenerbahçe. Todo mundo sabe muito bem. Mesmo se o Sampaoli um dia substitui o Vitor Pereira, o Jorge Jesus vai ser o fantasma do fantasma, não tem essa. Vai continuar assombrando o Sampaoli se estiver livre. Tá sempre online o Jesus. Sabe quando você entra ali, ó? Não, são os contatinhos. Assim, a gente tá falando de fantasma, né? Mas tem os contatinhos. É aquela história, a pessoa tá num relacionamento. O relacionamento não tá muito bom, no caso do Flamengo, vamos imaginar, né? Tem lá um relacionamento com o Vitor Pereira. Não tá muito bom, aí tem duas coisas. Tem aquela paquerinha que sempre teve por ali, mas nunca rolou. Opa, pode rolar. E tem o ex-amor. Tem o ex-amor que tá lá. Vamos fazer aí você fala assim... Fala aí, Eugênio. Ex-amor, gostaria, vai continuar. Que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Música do Martin da Vila. O Flamengo. O tanto que ele sofreu ao se afastar do Jorge Jesus. E aí você pensa assim, eu vou mandar uma mensagem pro ex-amor ou
pro futuro e você entra lá, tá sempre online, né, Mari? Sim. Aí você fica, digitando e apagando, digitando e apagando, digitando e apagando. Você só vê a notificação ali que tá chegando. E eu acho que tem a questão também, que aí eu vou levantar a questão do relacionamento tóxico aqui. Porque o Jorge Jesus, a gente já viu que funcionou, foi um amor intenso, maravilhoso, mas que te machucou. Foi embora, te né? machucou. Mas foi bom, hein? Mas, Se abandonou. foi aquela coisa que tem a memória afetiva. Foi gostoso, hein, Marra? Agora, tem o problema do São Paulo, que é o que pode vir a ser. Só que, ao mesmo tempo, ele é meio perigoso, é aquele amor meio bandido. Eu não sei se pode ser uma bomba atômica, se Então pode é o ser um negócio seguinte, que vai Mari, arrebentar tudo lá. você agora é Mari Braz. Você agora é Mari Braz. Mari Braz. Gelo no sangue, hein? A gente não pode estar no ar, não é Não, possível. A gente tá- Mari Braz. Estamos no intervalo. A situação é essa toda. Tá. Você troca? A gente tem que ouvir o coração, às vezes. No amor não dá pra pensar racionalmente. Não Coração dá. quente, Mari. É, coração quente. Agora, é isso, depende se você tá mais pro lado do flerte ou pro lado do... É. Ou então tem o cara Mas que tá o que- lá, né? Mas é isso E que eu tem ia o falar. que tá Uma lá. coisa Tem um que eu cara que acho, tá lá, pô. mas eu acho que o mais correto é não ser sacana com ninguém. Acho que esse é o ponto. Se você tem alguém agora, seja o mais honesto É isso. possível nesse tratamento. É um cara que tá lá. Gente, que Tá, mas peraí. programa Não, esse tudo que a bem. gente tá fazendo. Nesse ponto, ô Mari. Por isso que Futebol se mistura com a vida. Por isso é que eu acho que a gente não está no ar. Mas esse ponto que a Mari falou, ela tá certíssima. Mas a gente tá falando do contexto que é a maneira como foi a saída do Dorival e a maneira como o Vitor Pereira saiu do Corinthians. Sim. Então, quer dizer, não tem nada a ver com a questão de você tem que ser De ter correto. esse cuidado, né? A E princípio... cuidado aí nessa história é o que menos tem, é cuidado. É. Né? Do que a gente viu aí nos últimos meses, né? Mas existe também a possibilidade de reatar com o Jorge Jesus ou dar a oportunidade para o Sampaoli e perceber que o problema está lá dentro, que o problema é interno. É terapia, E que- né, Marivaldo? É isso, e que você não vai ficar resolvendo mudando de técnico sempre. Eu concordo também que é possível pensar que o trabalho não está legal, porque o trabalho não está legal, o trabalho está abaixo do que a gente esperava. Mas eu acho que Precisa entender ficar os trocando motivos. não resolve. É muito disso também, né? Vou até mandar pro Pedro despedir, porque assim, às vezes você pode projetar no outro o que você gostaria que fosse, mas você precisa olhar também para dentro. Tá tudo certo? A parte física tá boa? Como que tá sendo essa relação? Como é administrado profissionalmente política aqui? tá boa? A parte política, né, Pedro? Bom, a gente acabou até nosso tempo. A gente foi nessa papo de Tinder aí do Flamengo que deu Tinder tempo. do Flamengo. Flá Tinder. Meus amigos, então tá aí, né? Jorge Sampaoli livre no mercado e se apresenta realmente com uma sombra, né, pro técnico Vitor Pereira, meu parceiro. Pois é, vamos ver no que vai dar isso aí, né? Acho que a pressão vai aumentar ainda mais. Se o VP não ganhar o Carioca, tá fora, bicho. Tá fora. Na minha opinião, acabou. Não tem mais mimimi, não tem... Vamos torcer pra que ganhe, né? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de rubro-negras.